Funk e baixo acústico. Como tocar esse estilo massa, que é muito associado ao baixo elétrico, com razão, no baixo acústico. Então fica aí que foi bem legal. Meu nome é Daniel Coelho, sou baixista, toco baixo elétrico, baixo acústico e hoje eu vou falar sobre funk, American Funk, funk americano, funk, enfim, funk. Eu estava dizendo que eu estou aqui falando sobre funk hoje, mas eu venho dividindo minhas experiências, né? Sou baixista há mais ou menos 15 anos, então eu venho dividindo minhas experiências com contrabaixo nessas mídias, falando coisas que eu faço, o que eu penso para estudar e o que eu penso para tocar estilos musicais associados ou não ao contrabaixo. O que eu quero dizer com isso? O jazz, como eu estava dizendo ontem, é muito associado ao baixo acústico, com razão, porque é um estilo que é muito, onde o baixo acústico é muito presente. Não é o único, né? Tem muita gente que toca baixo elétrico no jazz, mas o baixo acústico é bem presente. Então é mais fácil de saber o que fazer. Se você ouvir gravações com atenção, você entende um pouco mais o que fazer. Mas em estilos como funk, por exemplo, em que ele não é associado, com razão também, porque as grandes gravações clássicas não tem baixista acústico tocando. Sei lá, o James Brown, baixista era o baixista elétrico. Os baixistas, né, tocavam baixo elétrico. Maceo Parker. Boa, Gabriel. O Gabriel já começou com uma pergunta boa. É isso que eu estava dizendo. A sonoridade do baixo elétrico é bem associada ao funk. É bem marcada, isso mesmo. Aí ele está perguntando se a gente usaria algum efeito. Sobre os pedais no funk, então. O que eu penso de timbre, eu não uso pedal no baixo acústico. Mesmo no elétrico, o pedal é uma coisa meio recente para mim. Eu não sei porquê, assim. Não tem nenhuma explicação muito lógica. Nunca fui muito dos pedais. Agora eu tô com alguns pedais, mas eu comprei os pedais, passou um mês, dois, veio a pandemia, ninguém tocou mais. Eu, pelo menos, não toquei mais. Então eu nem usei muito meus pedais. Então eu nunca pensei muito em trazer timbre do funk, de baixo elétrico, aliás, pro acústico, para poder casar mais no estilo. O que eu faço é uma maneira de atacar a nota. Então, o que eu faço é uma coisa do tipo... O que eu penso é mais tentar trazer o estilo, o que a gente associa um pouco ao estilo, assim. Esses caras que eu tô falando, o som deles é um pouco mais seco. Se você trouxer um ataque mais seco pro contrabaixo, soa um pouco mais groovado. Eu vou tocar aqui, por exemplo, um groove que é do Maceo Parker. A música chama Shake Everything You've Got. Não sei se você já ouviu. Tem um DVD, inclusive, já fica uma dica aqui. Isso é um DVD, mas o show está no YouTube. É um show do Maceo Parker que chama My First Name is Maceo, porque tem e ele toca saxofone alto, né, o Maceo Parker. Tem um saxofonista alto muito famoso que é o Charlie Parker. Então ele falou, meu primeiro nome é Maceo, não Charlie. Enfim, e é um showzaço numa casa de show pequena, assim, mas é muito massa, puta groove. Então é Maceo Parker no alto, Pee Wee Ellis no tenor e o Fred Wesley tocando trombone. Puta trio de sopro, a banda é excelente. E o groove é esse daqui. Shake Everything You've Got. Então, não sei se você já ouviu esse som. Shake everything you've got. Shake everything you've got. Um puta som, puta groove, baixista legal pra caramba. Ele tem um baixo, ele toca meio... Ele tem uma onda um pouco slapada. Eu esqueci o nome do baixista, cara, desse show, né? O baixista do Maceo Parker, em vários momentos, são baixistas diferentes. O desse show específico, ele tem um baixo diferente lá, acho que é um alembic, com 2 captadores precision, assim. Tem um timbre meio diferentão, assim. Mas o que eu acho que é legal de a gente trazer pro acústico para soar parecido com o elétrico?
Se você tocar as notas todas um pouco mais secas, funciona um pouco mais. Você não fazer, por exemplo, o groove. Se você fizer... Você faz um ataque mais forte e deixa a nota mais seca, dá uma groovada. Então, assim, muito dessa coisa do groove, dessa onda de funk que eu penso, tá bastante na pausa, tá no ataque e na pausa. E aí a gente consegue timbrar um pouco mais groovado no acústico só de fazer isso, só de secar mais as notas. Então isso é uma coisa que... E se você ouvir bastante os caras, eles até tocam um pouco assim no elétrico mesmo, assim, é uma coisa que já funciona para o próprio baixo elétrico. E isso é uma coisa que no acústico rola para qualquer groove. Se você for fazer um groove, sei lá, vai inventar uma parada, só essa coisa mais sequinha já dá mais um balanço, sabe? E tem mais uma outra coisa que isso gera, que é você tocar isso tudo um pouco mais seco. Quando você deixar uma nota suar mais, ela deixar ela mais molhada, entre aspas, ela já dá um outro groove também. Vou voltar para aquele mesmo groove lá, ó. Eu vou deixar uma ou outra mais molhadinha. Sacou isso? Foi o Breno que chegou a perguntar isso? Mas enfim, não foi o Breno, mas não é muito questão de timbrar parecido. Isso é uma estratégia, aliás, isso é uma estratégia que eu uso para tentar soar parecido, mas eu não fico muito caçando pedal para soar parecido com o elétrico, porque como eu já disse também numa outra live sobre amplificação, foi o Gabriel. Boa, Gabriel. O Edson. Isso, cara, o segredo tá nas duas mãos, o Edson, um pouco das duas. A mão esquerda ataca, mas se você não tirar, aliás, a mão direita ataca, mas se você não tirar a esquerda do baixo, ela continua suando, né? Então, a minha mão esquerda, olha a mão esquerda aqui, ó. Ela já não tá tocando mais nada, tá só segurando. Mas a mão direita tem muito disso, que é esse ataque mais firme um pouco. Então o ataque é um pouco mais forte, mas a mão esquerda está sempre saindo para poder suar seco, né? Para poder secar. E aí uma outra que você dá deixa ela suando, já parece que aconteceu alguma coisa muito legal. Sacou isso? Me perdi aqui no groove. Mas eu tô fazendo qualquer groove só para vocês entenderem a proposta, que é mais a forma de tocar, de pensar um pouco o contrabaixo do que pedal, timbrar e tentar se encaixar. Mas isso também vai bastante da referência que eu estou usando. Tem coisa, por exemplo, que eu ia... Isso, como se fosse abafar. Cara, isso é uma coisa que eu faço como se fosse abafar qualquer coisa. Então vale a pena também, já pensando em outra coisa que eu comentei, sobre exercício de mão direita, para você acostumar com essa coisa de abafar. Eu lembro quando eu estudava no elétrico no começo, eu fazia um harmônico.
Isso, também pinta bastante. Eu tento não fazer, já vou misturar vou falar de duas coisas, Gabriel. Eu tento não fazer muito slap, que teve até um outro vídeo que eu falei disso. Eu acho que foi até pra vocês, pá. Que eu tento não ficar ocupando muito espaço. Se eu estiver tocando com batera, eu tento não ficar fazendo nada tanto desse tipo para não ficar roubando muito espaço dos outros. Às vezes se eu fizer um groove só com nota aqui, sem muito ataque, quando tem batera, guitarra, piano, um monte de gente, eu não faço porque pode acabar sendo um esforço desnecessário meu, porque eu fico fazendo um monte de slap, não sei o que, e os caras estão tocando em cima, nem pinta. Mas às vezes acaba que acontece um outro sozinho que já dá um groove também, sozinho, assim, a sua mão bate aqui e tem um sonzinho ou outro, não precisa necessariamente fazer, né? Eu toquei até o... E às vezes você fica nessa, vai entrar o batera tocando 6 vezes mais forte do que ele ia tocar e não adianta nada você ficar fazendo isso. Não, imagina. Mas várias vezes você vai tocar sozinho. E às vezes você pode encontrar um slap, um tapa desse, alguma coisa em groove, em outro lugar. Porque às vezes o groove vai ser tum, tchac, pum, pum, e você consegue encaixar um desse em outro canto, sei lá, às vezes pinta. Mas aí é também gosto, mas isso é o que eu tava falando, é gosto. Eu não sou muito dessa vibe para dar um pouco mais de espaço pra galera tocar. E às vezes eu sinto, porque às vezes eu sinto que eu vou sobrar, vou estar fazendo isso e ninguém vai ouvir. Aí eu tô tendo um esforço a mais para fazer um negócio que é difícil, porque não é fácil encaixar um slap dentro de um groove às vezes. Aqui tem que ser um slap e a nota ao mesmo tempo. E é uma coisa que não é tão fácil. Isso, se você encaixar no som fica sempre bom. Mas é isso, às vezes você faz um negócio que não é tão fácil à toa e ninguém vai ouvir, assim. Mas várias vezes, por exemplo, esse groove mesmo, ele é do Fred Wesley, né? E quando eu toco com um noneto, tem um noneto que a gente... Faço parte de um noneto que a gente toca o som do Miles, o Birth of the Cool. Só que para fazer show por aí tem que ficar 2 entradas, então a gente bota umas coisas a mais. Hello Eds. E aí a gente faz uns outros sons e eu começo um som, a gente faz o All Blues em groove. Eu começo sozinho, esse é um lugar onde caberia, por exemplo. Tem vários momentos que você está sozinho no palco. Mas eu ainda prefiro jogar no menos do que no mais. Mas aí é gosto meu. Prefiro fazer o groove, ó. Manja, eu deixo o groove suando, a galera tá entendendo que tá rolando alguma coisa, mas eu, Daniel, prefiro deixar mais espaço do que fazer mais coisa. Não tenho nada contra, cara. Eu já até falei aqui, o Fih Marochka faz isso bem pra caramba. Ele faz uns grooves brasileiros com os batuques, mas ao mesmo tempo ele faz muito disso tocando ele e a Vanessa, que é um duo de baixo acústico e voz. Então não tá sobrando, tá sendo ótimo. O Adam Ezra é um cara que faz isso pra caramba, fica bonito. O próprio Avishai Cohen faz isso em grooves, jazz, trio de jazz ele faz e fica bom. Então é questão de bom gosto, não tem nada não pode, é tudo bom gosto, você tem que se encaixar e tem que ser sincero pra você, assim, não é uma coisa que eu faço muito, até porque eu também não estudo tanto, então nem me sinto capaz de inventar muita moda com slap, tapa, e então também não faço um pouco por isso. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar bastante é nisso, assim, de trazer referência de som. Eu tava até lembrando, eu ia falar de outra coisa, é que eu ia falar isso não é funk, aí me veio uma história na cabeça. Quando eu tava na Unicamp, faz tempo, em 2004 mais ou menos, o Branford Marsalis veio no Brasil, saxofonista da pesada, assim, do jazz, ele é irmão do Wynton Marsalis, e ele toca saxofone demais, assim, enfim. E aí ele tava aqui, ele foi lá na Unicamp dar workshop, ele veio tocar, não lembro que contexto aqui. E ele foi dar um workshop na Unicamp, tocando, não sei o que. Alguém quer dar uma canja, montaram uma banda, né? Pra tocar alguma coisa no workshop. Alguém quer dar uma canja? Vamos. Vamos tocar o quê? Aí levantou o Daniel Zacarias, que tava aqui ontem na live. O que você quer tocar? Funk? A gente tinha uma gig de funk. Eu, ele, o Diegão na banda. Enfim, a gente tinha uma gig de funk, eu era o baixista dessa gig.
E ele tava cismado com isso, tava só tocando disso, pensando em funk toda hora. O que vocês vão tocar? Vamos tocar. Ele falou, vamos tocar. E aí o Daniel primeiro pegou uma guitarra, uma semi-acústica. Ele falou, isso não é uma guitarra de funk. O Branford e o Winton, eles são um pouco a polícia do jazz, sabe? Polícia do estilo. O que é legal, assim, porque eles têm dois pontos. Tem um ponto positivo e negativo. O ponto positivo é que o cara tem consciência do original, assim, sabe? Falou, ó, cara, funk é isso daqui. Isso aí que você tá fazendo não é funk. Mas vamos lá. Ele meio que é assim. O lado negativo é que você fica muito restrito. Não pode. Mas ele não é muito assim. Ele só falou, ó, isso não é funk. Vamos lá, isso não é uma guitarra de funk. Então vamos, que eles vão tocar. Aí o Daniel falou, vamos tocar uma do George Benson. Ele, bicho, George Benson não é funk. Ah, então vamos tocar. Foi difícil até chegar no estilo que ele falou, isso é funk, isso não é funk. Tô dizendo tudo isso porque aí o Branford Marsalis deu uma referência, começou a trocar uma ideia com o Daniel. Depois que eles foram embora, eles trocaram e-mails. O Branford falou, escuta isso, escuta aquilo, tal. Então foi o Branford que indicou muitas das coisas pra gente na época de funk. Inclusive tem uns vídeos dele tocando funk. Tem um dele tocando funk num boteco. Bicho, ele toca pra caramba, assim. Mas foi legal ele foi meio chato nesse ponto, mas ele falou, ó, tô falando isso porque vocês são brasileiros aqui, a galera toca bem, bicho. Se eu tivesse num lugar onde ninguém toca bem, não ia falar nada disso não. Aqui como vocês tocam, acho importante apontar sobre o que é funk e o que não é funk. Lembrei disso porque eu ia falar de um groove, por exemplo, que é do George Benson, não é? Isso, chama Turn Your Love Around. Então, aquilo tudo que eu estava falando de tocar um pouco mais seco tem bastante a ver com essa onda de funk que eu estou falando, do Maceo Parker, do James Brown. Se você trouxer para uma coisa que é groovado, mas segundo o Branford não é funk, não precisa necessariamente entrar muito nessa onda. O groove é esse aqui, ó. E ainda assim funciona mais sequinho, né? Sabe, tá ligado? São é um groove legal pra caramba, que também é mais sequinho, mas não precisa ser tão seco. Então assim, soa mais perto do elétrico nessa onda James Brown quando é mais sequinho. Se for uma coisa um pouco mais livre, se você quer só groovar, não precisa necessariamente encanar tanto nisso. Mas vê se percebe a diferença, como fica mesmo assim melhor, mais seco. Tem essa frase boa pra caramba. Putz, não, bicho, esquece. É mais seco, fica melhor mesmo. Você toca mais seco, fica melhor. Então é isso. Se você quer tocar uma coisa mais groovada, vai mais sequinho. É uma baita solução pra gente trazer um pouco do que pode ser o som do baixo elétrico pro baixo acústico. O baixista dessa gig é um cara mó bom, Anthony Jackson, acho. Puta basura. Bom pra caramba. Vocês têm alguma outra dúvida? Eu respondi tudo, será? Porque eu acho que é isso, o grande lance pra mim não tá muito em pedal, mas aí eu toquei achando que ia funcionar. Funciona também, porque tem um trecho nessa música que o refrão são colcheias. Turn your love around. É que eu não lembro a harmônica. Ah, isso. O refrão são colcheias, mas também mais sequinho fica bom. Turn your love around. Se você faz elas bem sequinhas, ó. Olha minha mão esquerda enquanto eu tô secando. Tá indo e voltando. Lembrei que eu ia falar, eu tava falando sobre isso, claro, também, conta muito, feeling. Lembrei que eu ia falar da minha mão esquerda, eu comecei a entrar no assunto, mudei. Quando eu estudo cordas soltas, quando eu tava estudando no elétrico, eu lembro de colocar a mão em cima assim da 12ª casa para deixar um harmônico rolar e não ficar encanado com a mão esquerda ficar abafando.
mas eu acho que isso é errado. É legal sempre que a gente está estudando mão esquerda, deixar todas as cordas soltas e você ir treinando abafar com a mão direita, tô falando besteira. Quando você estiver estudando mão direita, deixar as cordas soltas e você ir abafando com a sua mão esquerda. Porque aí você vai se acostumando a secar, vai virando uma coisa automática, você não fica pensando mais. Então quando eu estou secando aqui, eu não fico encanado, nossa, preciso tirar a minha mão esquerda para ela secar. Eu simplesmente sei que eu quero que a nota seja seca, então já é natural do meu corpo fazer isso. Isso vai muito do exercício de mão direita também. Então, misturando os assuntos que eu falei sobre música brasileira, faz com a corda solta para sua mão esquerda se habituar a abafar. Então isso vai ser uma coisa natural para todos os estilos. Muito do swing no baixo acústico para qualquer estilo tá mais na nota que não vem do que na nota que vem, porque ele é muito pesado para você ficar fazendo, por exemplo, aquelas ondas do Tower of Power, que tem um monte de nota morta rolando. Sabe aquela onda do Soul Power? É isso. O Rocco lá fica fazendo um monte de nota morta aqui. É muito pesado para fazer aqui no acústico. Funciona bem, mas é um tanto pesado. Os próprios grooves do Giacomo, que tem um monte de semicolcheia aqui, ó, dá para fazer, mas é ultra cansativo assim. Então eu penso, na hora que estou tocando funk aqui, numa outra vibe, porque é um pouco mais fácil e me soa um pouco melhor, assim, é menos pesado, menos cansativo de fazer isso no contrabaixo acústico. Mas funciona, mas também é tudo questão de estudo, né? Você estudar, praticou, vai ficando normal. Mas é muita coisa aqui para ficar... E é rápido, né? Então eu penso uma outra vibe para trazer pro acústico aqui. E aí, para ficar bom essa coisa mais seca, cara, quando estiver estudando exercício de cordas soltas, não faz assim, ó. Fora que vai virando uma maçaroca sonora assim, então faz sempre... Estuda sempre cordas soltas abafando a corda, que aí isso vai ficando uma coisa natural para sua mão esquerda, secar o tempo, diminuir o tempo das notas. E aí quando você for usar em outros estilos funciona. Para música brasileira, própria levada de samba, fazer uma nota mais seca funciona mais do que ficar fazer um samba assim, ó. Em vez de você fazer tocar as notas com a mesma duração e só mudar na porrada, se você secar o tempo 1, você tem o mesmo efeito sem gastar tanta energia. Ó, a nota foi rapidinho, e não foi necessariamente pi, não foi no braço direito, foi secar a primeira nota, fez a segunda nota aparecer um pouco mais. Então essa coisa de intensidade, de nota mais seca, de tamanho de nota, ajuda a groovar em vários estilos e pra mim é o que ajuda a groovar mais no funk. Beleza? Ficou alguma outra dúvida? Então, sugestão, Chris Wood, que é o baixista do Medeski Martin Wood. Inclusive, Medeski Martin Wood é um grupaço muito massa. O Scofield, por exemplo, é um guitarrista de jazz que toca bastante coisa com groove. Já gravou com Medeski Martin Wood, mas ele já gravou coisas dele algumas vezes com baixista acústico. Toca alguma coisa assim, Elisandra. Tocar um groove aqui. Enfim, é um pouco nessa onda. Vou tocar aquele groove que olha, é muito legal. O House Party. Só que é só um groove, né? Deixa eu pensar não, e aí vou tocar esse groove que é legal. Tive um mini infarto, eu falei ontem que o George Porter Jr. George Porter Jr. é o baixista do The Meters. Ele tem um Instagram junto com o batera do The Meters. E os dois curtiram um groove meu do The Meters. Então, outra referência de groove massa
é o Demetrius, só que o cara é baixista elétrico, mas só tem groove legal lá, cara. Então, George Porter Jr. é um baita baixista legal pra caramba. Tem aquele famoso deles, né? Esse é um baita groove que chama CC Strut, mas o que eu mais gosto deles é uma que chama A Message from Demetrius, que é esse aqui, ó. Essa tem até uma letrinha, valeu Fischer, essa tem até uma letrinha, eles falam, fala Osmário, e aí mano? Tem uma letrinha que é Get to Get, tem uma letrinha que eu não consigo cantar e tocar, groove é mais difícil. Então é isso, Demetrius pra vocês. Fica a referência também, Desk Martin Wood e Demetrius, o cara é baixista elétrico, mas dele dá pra sacar muito do que eu tô falando sobre a duração das notas. Os grooves dele tem muito nota mais seca, uma nota mais longa onde ele acha que vai ficar legal e ele acerta, né? Onde ele põe e fica mais legal, pinta aquela coisa. Então, a duração das notas é uma coisa muito massa. Beleza? Vamos que vamos. Curte e compartilha o vídeo. Obrigado pela presença. Daniel Coelho Bass no YouTube, Daniel Coelho Bass no Telegram, Daniel Coelho Music no Facebook. E é isso. Obrigado. Um bom dia pra vocês. Tchau, tchau.